Olá, bem-vindos a mais uma correção. Hoje a atividade é de História e Geografia no livro de Ciências Integradas, páginas 160, ok? Então, lá na página 160, vamos começar. Todo município tem uma história. Então, primeiro a gente vai ter que ler o texto para depois estar copiando no caderno as perguntas e respondendo, ok? Então, vamos começar a leitura. Todo município tem uma história. Lembrando que a gente viu que município, né, os estados são formados de municípios. Município é uma cidade composta de zona rural e zona urbana, que tem prefeitura e Câmara de Vereadores, né? Ela tem uma independência política. Aqui no caso do Distrito Federal, a gente é formado por regiões administrativas. O estado do Distrito Federal é formado por regiões administrativas, que é diferente de município. As regiões administrativas, elas têm uma estrutura de cidade, mas elas não têm autonomia política, elas não escolhem os prefeitos para governar. Quem escolhe o administrador, no caso do Distrito Federal, é o próprio governador do Distrito Federal, ok? Então, o Distrito Federal é formado por regiões administrativas. E os estados são formados por municípios, que são pequenas cidades com autonomia política, ok? Então, vamos ler agora. Cada município tem uma história. Alguns são muito antigos e outros mais novos. Leia o texto a seguir sobre a história do município de Corumbá. Corumbá. O nome Corumbá tem origem na língua tupi-guarani, uma língua indígena. Vem de Curupá, que quer dizer lugar distante. Corumbá hoje é conhecida como Cidade Branca, devido à cor clara de seu solo, rico em calcário, mineral que serve para fazer cimento. Corumbá fica no estado de Mato Grosso do Sul. A região começou a ser explorada pelos portugueses e espanhóis há mais de 500 anos. Eles foram para lá em busca de ouro. O município fica às margens do rio Paraguai. Há pouco mais de 150 anos, a pequena vila sofreu com as batalhas da Guerra do Paraguai, que ocorreu entre os anos de 1864 e 1870. Destruída pela guerra, precisou ser reconstruída. Durante muitos anos, os rios foram o único meio de sair de Corumbá ou chegar até ela. Depois foi construída uma estrada de ferro, ligando Corumbá a outros municípios. Muitos habitantes se mudaram para outros municípios, como Campo Grande, que hoje é a capital do estado do Mato Grosso do Sul. Hoje, Corumbá vive da extração de minérios, da agropecuária e do turismo. Muita gente visita o município que está no Pantanal, um verdadeiro paraíso natural. Esse texto foi tirado da fonte de pesquisa, Prefeitura Municipal do Corumbá, disponível na internet. O acesso foi dia 29 de novembro de 2017. Então, é um texto da própria Prefeitura de Corumbá. Corumbá, como a gente viu no texto, é um município bem antigo, né, que começou a ser explorado cerca de 500 anos. E a palavra Corumbá significa lugar distante. E antigamente, a gente só entrava em Corumbá se você pudesse acessar pelo rio. E aí foi construída uma estrada que ligou Corumbá a outros municípios. Há 150 anos atrás, em 1864, 1870, no século, quase 2 séculos atrás, 1,5 século atrás, Corumbá foi totalmente destruída por uma guerra que teve, que é a Guerra do Paraguai, que foi a guerra do Brasil com o Paraguai, né? E Corumbá foi destruída porque ela fica bem na fronteira do Brasil com o Paraguai, dividido pelo rio Paraguai, tá ok? Então, a gente vai fazer o quê? Depois que a gente viu a história do Corumbá, nós vamos responder essas 3 perguntas no caderno, tá? A número 1, 2 e 3. Então, nós vamos ver agora como vai ficar as perguntas copiadas no caderno de Ciências Integradas. Então, vamos lá? Vai ficar assim, você vai colocar a data, Escola Classe 510, professora, vai colocar o nome, eu botei Vera, fictício, tá? Não tem nenhuma professora Vera no 3º ano, mas é só o nome fictício, você vai botar o nome da sua professora. Ou Márcia, Sandra, Nilva, Lia, né? Ou Rita,
você vai colocar o nome da sua professora. Estudante, coloca seu nome, a turma, terceiro ano A, B, C, D, E ou F. Data, 15/9/2020, a data é de hoje. Atividade, História e Geografia. É importante a gente estar colocando o nome do conteúdo, né? De que a atividade é. Se é de matemática, se é de história, se é de geografia, se é de ciências, para a gente, quando for estudar, tá se localizando de uma forma melhor, tá bom? Então, a gente começa na margem com letra maiúscula, porque é o título da atividade. Qual é o nome do título? Todo município tem uma história, página 160. É importante a gente estar localizando a página e o título do texto para a gente não se perder, como a tia explicou na hora de estudar. Pulo uma linha para organizar melhor e ficar mais bonito, né? E coloco o número 1, começo com letra maiúscula, porque é início da frase, início da pergunta. Esta é a história de qual município? Aí eu copio, ponto de interrogação. Posso deixar 1, 2, 3 linhas. E aí a resposta é Corumbá. Ou Corumbá, a cidade de Corumbá, ou apenas Corumbá também tá certo, ok? Número 2. Depois que eu pulei 3 linhas, eu copio 2. Em que estado ela fica? Começo também a pergunta com letra maiúscula. Aí eu vou pular 1, 2, 3, 4 linhas e vou escrever. Fica no estado de Mato Grosso do Sul. A palavra Mato Grosso do Sul, como é nome do estado, é letra maiúscula. Vírgula. Às margens do rio Paraguai. A palavra Paraguai também é letra maiúscula. Por quê? Porque é o nome do rio. Na região do Pantanal. Pantanal é uma região muito importante do Brasil. Então, também com letra maiúscula e o ponto final no final da frase. E a pergunta 3. O texto começa com letra maiúscula, ok? O texto cita que o município fica no Pantanal. Você conhece ou já ouviu falar dele? Procure uma imagem bem bonita do Pantanal em revistas, jornais ou na internet e cole no caderno. Se você não achar a imagem, você pode olhar na internet e desenhar. O Pantanal, ele está sendo bem noticiado esses dias porque ele está sendo queimado, né? Então, ontem mesmo foi reportagem do Jornal Nacional, foi reportagem de outros jornais, que o Pantanal, ele já perdeu cerca de 17% do seu território para o fogo, né? Que esse é o ano onde teve mais queimada. Mostrou lá no jornal também as onças que elas foram resgatadas com queimaduras, né? Elas tiveram as patas queimadas, jacarés que morreram queimados, antas que estavam com sede, sem conseguir beber nada. Então, vários animais do Pantanal estão morrendo por causa do fogo. O Pantanal é uma região alagadiça, né? Que tem muitos rios, muita nascente. Mas devido à seca do centro-oeste, dessa época do ano, a gente viu lá, né, na semana passada, o mapa do Brasil, que ele é dividido em regiões. E o Mato Grosso do Sul e o Goiás e o Distrito Federal fica na região centro-oeste, que é a região central do Brasil. E essa região centro-oeste, nessa época do ano, é muito seca. Então, tanto lá no Pantanal, que é uma região alagadiça, mas está seca por causa da época do ano, quanto aqui no Cerrado do Distrito Federal, está tendo muita queimada. Então, a gente está noticiando o tempo todo a queimada, que é prejudicial tanto à poluição quanto aos animais, às árvores. Então, o Pantanal, ele está em evidência porque ele está sendo muito queimado. Se você não achar nenhuma imagem de revista para colar, o que você vai fazer? Você pode observar a imagem do Pantanal e fazer um lindo desenho e colorir, ok? Vou aguardar as fotos. E até a próxima correção. Tchau, tchau e até mais.